Ah, e é escolha sim. Você pode escolher estudar para ter um futuro digno. Você pode escolher trabalhar como passadeira, lavadeira, diarista. Você pode entregar currículos por aí. Mas escolheu ser prostituta? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar um pouquinho sobre esse estigma muito grande que tem em cima de mulheres trans, que é o da prostituição. Hoje a Pandora resolveu trabalhar, né? Já tinha uns dias que ela não aparecia, mas hoje ela resolveu. Bom, eu imagino que não seja uma novidade para você que está me assistindo de que mulheres trans sempre são associadas com prostituição. Independente delas terem algum outro tipo de emprego ou não, a prostituição sempre está ali pairando todas nós. E isso não acontece à toa. Isso acontece porque 90% de nós, mulheres trans, estão tendo que se prostituir para sobreviver. E aqui fica o ponto muito importante que é o que eu falo, que estão tendo que se prostituir para sobreviver. E eu resolvi falar sobre isso hoje justamente porque nós tivemos aquela discussão no No Limite entre a Iris Stefanelli e a Ariadne, que a Ariadne estava contando da vida dela, né? E a Iris Stefanelli falou umas coisas bem chatas querendo dizer que a Ariadne escolheu se prostituir. E caso você não saiba quem são essas pessoas de quem eu tô falando, eu vou contextualizar aqui para vocês. As duas são ex-BBBs. A Iris Stefanelli é uma mulher cisgênero, né, que é essa que tá aparecendo aqui. É uma mulher cisgênero que participou do BBB 7, né, já tem bastante tempo. Ela foi uma das BBBs, assim, que ficou mais famosas no pós-BBB, né. Ela foi uma das ex-BBBs mais famosas. Ela já trabalhou desde então como apresentadora, né, de alguns programas de televisão, enfim. Já tem aí uns 14 anos que a Iris virou essa personalidade da mídia. E aqui vai ser um ponto importante no futuro, então presta atenção nessa coisa que eu acabei de dizer. Fazem uns 14 anos que a Iris Stefanelli é uma personalidade da mídia. E a Ariadna, que é essa moça que está aparecendo aqui, é uma mulher trans que participou da 11ª edição do Big Brother Brasil. Quase que deu um branco aqui, mas ela participou da 11ª edição. Infelizmente, nós não pudemos ver tanto da Ariadna na época, porque ela foi a primeira eliminada do BBB. Ela foi a primeira eliminada da edição dela. Acho que naquela época o Brasil não queria muito ver uma mulher trans no Big Brother Brasil. Hoje em dia as coisas mudaram, tanto que o Boninho resolveu trazer a Ariadna pro No Limite. E a Ariadna, né, ela não tá indo lá muito bem no No Limite, porque ela tá quebrando bem aquele estereótipo, né, da mulher trans que é mais forte do que a mulher cis, porque a Ariadna, gente, ela é a pior ali nas provas todas. A Ariadna que tá saindo pior, infelizmente, porque quando foi anunciado que ela estaria no No Limite, eu fiquei muito feliz, eu tava torcendo muito por ela. Ainda espero que ela consiga ficar mais um tempinho aí, né? Enfim, mas ela tá realmente sendo a pior nas provas. E a Ariadne, apesar de ter sido a primeira eliminada da edição dela, ela é uma das ex-BBBs mais conhecidas também, justamente por ela ter sido a primeira e até então única mulher trans a ter participado do reality. E ela ficou bastante famosa depois disso, ela saiu, foi morar fora do Brasil, mas ela ficou bastante famosa e virou também uma personalidade da mídia. E no No Limite, né, as pessoas são separadas por equipes e a Ariadne e a Iris Stefanelli ficaram na mesma equipe. E na primeira semana elas se deram bem, né, enfim, as duas são as piores ali da equipe delas, acho que são, na verdade, as piores do reality nas provas, né. Então elas se deram bem ali, né, ficaram conversando bastante uma com a outra. Só que nesse último programa que passou, elas já começaram a se estranhar um pouco, né, até que chegou um momento em que estava tendo uma conversa sobre prostituição ali, né, entre a equipe. E nessa conversa teve um momento que a Iris Stefanelli disse que a pessoa, ela escolhia ser garota de programa, né, que a pessoa escolhia ser prostituta e que poderia trabalhar com alguma outra coisa que fosse menos arriscado. A Ariadna ficou muito irritada porque a Ariadna já trabalhou como garota de programa, ela já se prostituiu para sobreviver. Na época que ela entrou no Big Brother, ela fazia programa para sobreviver. Foi depois do Big Brother que ela conseguiu parar com essa vida de fazer programa, porque ela queria fazer outras coisas da vida dela, e como ela ficou mais conhecida, ela ganhou notoriedade, conseguiu fama e dinheiro, ela pôde, enfim, sair dessa vida. E a Ariadna falou isso pra Iris, né? Ela falou que quando ela precisou se prostituir foi porque ela precisou, não foi uma escolha dela. Ela simplesmente teve que se prostituir para poder sobreviver, para poder
comprar coisas básicas da vida. A Iris falou que a Ariadna poderia sim ter estudado, a Iris falou que a Ariadna poderia ter procurado um emprego, a Ariadna rebateu dizendo que ela procurou, que ela fez de tudo para conseguir um emprego, mas não conseguia. Porque quando ela chegava, né, quando ela apresentava o currículo dela, e no currículo dela tinha um nome masculino, e quando ela ia se apresentar, ela estava com uma aparência feminina, as pessoas não contratavam. E isso acontece. Isso que a Ariadna relatou é a realidade da maioria das mulheres trans. Só que a Iris ainda assim não se deu por vencida, não se convenceu da realidade que a Ariadna estava apresentando para ela, e a Iris rebateu dizendo que a Ariadna poderia sim ter trabalhado com outras coisas, poderia ter ido trabalhar como lavadeira de roupa, poderia ter ido trabalhar como doméstica, que foi o que ela, Iris, fez quando precisou, quando passou necessidade. A Ariadna, prontamente e cheia de razão, porque ela realmente estava com razão, virou para Iris e disse algo como, abre aspas, você é uma mulher cisgênero, você é uma mulher branca e você é uma mulher loira de olho verde. Para você, as coisas são diferentes. Fecha aspas, e saiu, e deixou a Iris lá. A Iris ainda continuou esbravejando quando a Ariadna tinha saído, e a Ilana falou para Iris que a Iris deveria simplesmente ouvir, não deveria ficar rebatendo, deveria simplesmente ouvir as coisas que a Ariadna dizia, né? Todo mundo ali da equipe ficou bastante incomodado com a Iris, e deu pra ver que as pessoas ficaram muito mais do lado da Ariadna. O Zulu depois também, quando tava conversando ali com a Ariadna, o Chumbo, e tinha mais alguém, não lembro se era o Gui Napolitano, tinha mais alguém lá, ele falou que a Iris deveria simplesmente ouvir. Quando uma pessoa fala da realidade dela, que é uma realidade diferente da realidade de quem está ouvindo, a outra pessoa tem que simplesmente ouvir, né, quando as pessoas falam das suas experiências de vida. O Zulu não estendeu tanto, mas foi basicamente isso que ele disse, só que com outras palavras. E aqui, gente, é que vem o ponto. Tudo que a Ariadna falou estava completamente correto. Não é à toa que 90% das mulheres trans estão se prostituindo para sobreviver. Eu aqui, Samantha, sou um ponto fora da curva. Porque eu sou uma mulher trans que não fui expulsa de casa, não fui deserdada, tive apoio de toda a minha família, tive apoio dos meus amigos. Quando eu iniciei a minha transição de gênero, eu já estava com mais da metade do meu curso feito ali na Universidade de Brasília. E também eu venho de uma família de classe média, né? Que hoje em dia tá assim meio ruim das pernas, né? Financeiramente falando, porque o Brasil inteiro está. Mas ainda assim eu vim de uma família de classe média. Eu nunca passei necessidades mesmo, eu nunca passei fome, eu nunca, enfim, cheguei em um momento em que eu tivesse que fazer algo muito arriscado para poder sobreviver. Eu, Samantha, sou um ponto fora da curva, eu sou cheia de privilégios dentro do meio trans. Então, não dá pra dizer que elas têm escolha, porque eu, Samantha, tive a escolha. Eu escolhi não me prostituir. Simplesmente isso, escolhi trabalhar aqui com o YouTube, né, mesmo sendo um trabalho que não rende praticamente nada de dinheiro pra mim, inclusive até hoje eu não recebi nem o meu primeiro pagamento do YouTube. Então, assim, é um trabalho que não rende pra mim, mas que, por ser de uma família de classe média, eu posso me dedicar aqui ao YouTube até que esse trabalho cresça o suficiente para que eu consiga viver dele. Então, eu sou um ponto fora da curva, né? Tô passando por dificuldades financeiras? Tô, mas nem se compara com o tipo de dificuldade financeira que alguém passa para ter que escolher algum outro tipo de emprego que seja muito arriscado. Eu sou privilegiada. Eu sou um ponto fora da curva. Eu não faço parte dos 90% de mulheres trans que passam por várias dificuldades em sua vida e acabam tendo que recorrer a todo tipo de emprego para poder sobreviver. E nisso vem a prostituição, porque é o emprego mais democrático, eu diria. Não é o emprego mais fácil, porque definitivamente não deve ser nem um pouco fácil, mas é o mais democrático porque é o tipo de emprego que qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa faz, se quiser, um emprego que não depende de um empregador na maioria das vezes, né? É um emprego que você simplesmente faz por você mesma. Então é um emprego que acaba sendo o que mulheres trans conseguem. Não é que elas escolhem, é o que sobra. E nisso, nem só mulheres trans que acabam sendo empurradas para a prostituição. Existem muitas outras pessoas, tanto alguns homens trans quanto pessoas cisgênero, que acabam também recorrendo para a prostituição por não terem outro meio de vida. A gente vive em um país
que têm realidades muito discrepantes. Enquanto tem gente aí ficando bilionários, né, porque nessa pandemia a gente teve um crescimento de bilionários aqui no Brasil absurdo, a gente tem gente aqui no nosso país que não consegue ter o que comer, que acorda no dia sem saber o que vai comer naquele dia, sem ter nenhuma perspectiva do que vai fazer naquele dia. Eu não estou falando nem das pessoas que estão em situação de rua, porque as pessoas são ainda uma realidade mais difícil. Eu estou falando de gente que tem casa mesmo, sabe, mas que simplesmente não tem um emprego, não tem meios de sobrevivência. E aí o que vai sobrar para essa pessoa? O que ela vai fazer para sobreviver? Ela vai morrer de fome? Não vai. Ela vai ter que dar um outro jeito. E esse outro jeito vem de vários empregos informais que são cheios de risco, como, por exemplo, a prostituição, que acaba sendo um meio, apesar de ser um emprego bastante democrático, qualquer pessoa puder se prostituir, é um meio que é mais aberto para mulheres, para figuras femininas, né? Então, por isso que a gente vê uma maioria de mulheres trans se prostituindo e não de homens trans, né? Homens trans, alguns se prostituem, outros arrumam outros tipos de empregos informais também. Mas mesmo falando de pessoas cisgênero, tem muitas mulheres cis que estão nesse meio de não ter o que comer, de não conseguirem um outro meio de sobrevivência e acabam tendo que se prostituir. Porque mesmo saindo, né, do campo das mulheres trans, nas mulheres cis também acontece de muitas vezes a prostituição ser o único meio de sobrevivência. A maioria das mulheres cisgênero que estão se prostituindo também não é por escolha. Não é por escolha. É porque, de alguma forma, aquilo foi o que sobrou para elas trabalharem. Porque é um trabalho com muitos riscos. É um trabalho digno? É. Mas é um trabalho muito arriscado, é um trabalho muito difícil. Então, a maioria que está ali se prostituindo não é porque quer, é porque precisa. Algumas, sim, é porque quer. Algumas se prostituem porque gostam da vida, gostam da adrenalina, gostam, enfim, de tudo que compõe esse universo da prostituição, mas a maioria não, até porque é um emprego que nem regulamentado é um emprego que a gente não tem leis trabalhistas, né? A gente não tem nada, assim, que dê para a prostituta um meio de segurança, né? Que dê mais segurança para elas. Inclusive, essa é uma reivindicação muito grande de várias prostitutas. A da regulamentação, mas a regulamentação feita em conversa com elas, né? Para que os direitos sejam realmente direitos, né? E não simplesmente empurrarem vários deveres ali nas prostitutas. Enfim, essa é uma discussão que eu nem sou muito apta para fazer, porque não é a minha realidade. E apesar de eu ter algumas amigas que se prostituem ou que já se prostituíram para sobreviver, ainda assim eu nunca tive uma conversa muito elucidativa sobre isso com elas, né? Geralmente a gente conversa sobre outras coisas, né? Sobre, enfim, várias outras coisas que são assuntos incomuns que a gente tem. Então não posso destrinchar aqui muito sobre os direitos das prostitutas, né? O que é reivindicação delas mesmo e o que não é, enfim. Não posso falar por isso, mas eu posso falar sobre o estigma. O estigma que a mulher trans tem quanto à prostituição. Quase sempre que a gente conhece alguém, essa pessoa, ela assume que a gente ou já se prostituiu ou ainda se prostitui. Isso é muito comum. Eu já falei disso em alguns outros vídeos, né? Que, por exemplo, quando eu entro nesses aplicativos como Tinder da vida, geralmente acontece das pessoas imaginarem que eu já me prostituí ou que eu me prostituo, né? Já me perguntaram isso inúmeras vezes. Algumas vezes é que acontece da pessoa nem imaginar isso, mas geralmente imaginam isso em alguma esfera, porque no meu Tinder tem escrito lá que eu sou mulher trans. E às vezes os caras, eles começam a conversar comigo sem ter lido a minha bio no Tinder, e aí quando eu peço para eles lerem, eles veem que eu sou mulher trans. Geralmente eles fazem duas perguntas, uma é se eu já fiz a cirurgia de redesignação sexual, e a outra é se eu trabalho com sexo. Geralmente vem essas duas perguntas assim logo de cara, são poucos que não vêm com esse tipo de pergunta. E como eu disse, 90% de nós estão se prostituindo, então esse é um estigma que a gente vai carregar até a gente conseguir mudar essa realidade, até a gente aumentar a empregabilidade para pessoas trans, até a gente conseguir educar melhor pessoas trans, porque se você já viu o vídeo em que eu falo sobre pessoas trans nas escolas, você sabe que a gente tem uma evasão muito grande de pessoas trans nos ensinos, tanto básicos, né, até o ensino médio, quanto no ensino superior. A gente tem uma evasão muito grande
porque pessoas trans sofrem muito bullying na escola e também sofrem com as normas das escolas que geralmente as divide por gênero. Agora que isso está começando a mudar, né, agora a gente pode, por exemplo, escolher um nome social, né, usar o nome social dentro da escola. Então a tendência é que a gente melhore a escolaridade de pessoas trans, melhore a qualificação de pessoas trans e também que a gente tenha mais pessoas trans sendo empregadas. Porque, por exemplo, isso que acontecia com a Ariadna, dela entregar um currículo que tinha um nome, que era um nome masculino, e quando ela aparecia lá, ela aparecia com uma aparência feminina, é algo que hoje em dia ainda acontece? Acontece. Mas a gente já tem meios melhores para conseguir mudar o nome. Porque hoje em dia a gente não precisa, por exemplo, entrar com um processo judicial para trocar o nosso nome e o nosso gênero nos nossos documentos. Eu ainda peguei a época que precisava entrar com processo judicial. Eu mudei, né, os meus documentos, foi em 2017, que foi quando saiu a sentença da juíza. Então eu entrei com o processo em 2017. Em 2018, eles já mudaram para ser no cartório, né, para a pessoa poder chegar no cartório e lá no cartório ela faz o requerimento. Tem que ser no cartório em que ela foi registrada, tá? Isso é importante. E então ficou muito mais fácil e muito mais barato trocar o seu nome e trocar o seu gênero nos seus documentos. Então a gente está caminhando para melhorar esse cenário. Talvez daqui a alguns anos, talvez daqui a algumas décadas, a gente já não tenha 90% de nós se prostituindo. Mas essa ainda é a nossa realidade. E vai demorar ainda pra gente fugir dessa realidade, pra gente conseguir mudar essa realidade. E um ponto importante aqui que eu tenho que falar ainda sobre a Iris e a Ariadna é que a equipe da Iris Stefanelli, né, o ADM da Iris, soltou uma nota no Instagram. E a nota tá aparecendo aqui pra vocês, mas eu não vou ler a nota, né, como um todo, porque, enfim, acho que não vale a pena eu ler. Se vocês quiserem, vocês pausam o vídeo, dão uma lida aí. Mas a nota basicamente diz que quem conhece a Iris sabe que ela não é preconceituosa. Fala que a Iris e a Ariadna estavam se dando muito bem no programa. E fala que a Iris ainda tem muito que aprender e que com certeza quando ela sair do programa ela vai pedir desculpas a todos que se ofenderam. Inclusive a equipe dela começa dizendo, pedindo desculpas a todos que se sentiram ofendidos. É incrível, né? Todos que se sentiram ofendidos. Já tá na hora das pessoas pararem com esse discurso. Desculpa por nós termos te ofendido. Desculpa pela Iris ter te ofendido e não por você ter se sentido ofendido. Tem uma diferença semântica muito grande nisso, né? Mas o ponto aqui que me chamou a atenção, o ponto que mais me chamou a atenção, foi esse ponto de que a Iris ainda tem muito que aprender. De fato, a Iris ainda tem muito que aprender. Mas a Iris é uma mulher de 41 anos e que já vive há pelo menos 14 anos como uma personalidade da mídia, trabalhando como jornalista de alguns programas de TV, né, alguns programas da Rede TV, e vivendo aí no meio de várias celebridades e subcelebridades. Porque na época que a Iris saiu do Big Brother, né, ex-BBB virava subcelebridade. Agora que a coisa tá diferente um pouco, né, e a maioria deles viram digital influencers, né, viram criadores de algum tipo de conteúdo, enfim. Mas naquela época, geralmente virava subcelebridade. E a Iris, ela ainda foi uma das que mais alavancou depois do BBB, porque como eu disse, ela apresentou vários programas de TV. Então, como é que a pessoa está há 14 anos vivendo nesse meio, vivendo como uma jornalista de fofocas? Sim, mas ainda assim era o título que deram para ela, né, o de jornalista, e ela ainda tem muito que aprender sobre essa questão da prostituição. Gente, a Iris viveu com muita gente que se prostitui. Ela viveu com muita gente que tem esse tipo de emprego, porque ela viveu muito dentro do meio das subcelebridades. E dentro das subcelebridades tem muitas que sim, são garotas de programa ou que são ex-garotas de programa. Se a Iris, até então, ela não entendeu isso, ela não aprendeu que para a maioria das pessoas não é uma questão de escolha, que nem sempre a pessoa tem como escolher e que existem realidades muito diferentes da realidade dela quanto uma mulher branca, cisgênero, heterossexual, loira de olho verde, é porque a Iris não quis aprender isso, é porque até então ela não se interessou de aprender isso e porque até então ela fechou seus olhos e os ouvidos todas as vezes que alguém falava isso pra ela, porque com certeza essa não foi a primeira vez que alguém disse isso pra ela. Porque eu volto a dizer, a Iris trabalha há 14 anos como uma personalidade da mídia. Como é que ela nunca teve esse tipo de conversa com alguém? Como é que ela nunca conheceu a realidade de outras pessoas? É porque vive fechadinha ali no seu mundinho de mulher branca, hétero, cis, cheia dos seus privilégios e nunca se interessou em saber o que acontecia ali do lado dela. Espero sim que quando a Iris sair do programa,
ela repense as coisas que ela falou, ela melhore, né? E ela faça um pedido de desculpas mais decente do que esse pedido de desculpas que a ADM dela soltou, que a administração dela soltou, porque foi um pedido de desculpas, gente, que não foi bem um pedido de desculpas. Foi ridículo. Foi muito ridículo. Então eu espero que quando a Iris sair, ela faça um trabalho melhor do que esse. Mas até lá, né? Ai, gente, é ridículo. Eu não sei dizer se a Iris é transfóbica ou não. Não é esse o mérito aqui, tá? Porque não dá pra aferir se ela realmente é transfóbica ou se ela não é. Mas dá pra aferir que ela é uma pessoa que tá ali muito imersa nos seus privilégios e não consegue enxergar outras realidades, ou não quer enxergar outras realidades. Enfim, é problemático demais. Pode não ser transfobia? Pode, mas é problemático demais. Mas eu quero saber o que você tem a dizer sobre isso, então comenta aí nos comentários o que você acha. Lembrando que o intuito dos vídeos de transmissão nunca são de puxar um cancelamento ou de puxar hordas de ódio contra a pessoa de quem eu tô falando. Então, por favor, não façam isso com a Iris. Eu não quero ninguém xingando ela aqui, né? Falem sobre o que ela disse, sabe? Vamos ir por essa linha de falar sobre o que a pessoa disse e não atacar a pessoa em si. Por favor. E não se esqueçam também de deixar aquele like, porque isso ajuda muito a disseminar o conteúdo do Transmissão por aí, pelo YouTube. E também copie esse link e sai compartilhando em todo canto que você puder, porque assim a gente consegue levar a palavra de transmissão a mais pessoas. A gente consegue levar essas discussões a mais pessoas, então, por favor, façam isso por mim. E também se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!